Olá a todos, meu nome é Matheus e estou aqui para explicar um pouco sobre controle em cascata e controle de razão. Esse vídeo é parte da aula apresentada à matéria CPQ, ao curso de Engenharia Química como conteúdo de docência. Essa aula se dividirá em controle em cascata, apresentaremos uma malha simples, assim como uma malha com controle em cascata, analisaremos os critérios de projeto de controle em cascata, verificaremos os aspectos para sucesso do controle. Após alguns exemplos de controle em cascata, iremos falar um pouco mais sobre controle em cascata multiloop. Depois de uma breve comparação, fecharemos essa apresentação com o controle de razão, relação ou ratio control. O controle em cascata é uma metodologia que é implementada quando uma malha de controle simples não responde de forma satisfatória o objetivo de controle, principalmente processos de grande inércia e quando o processo possui uma perturbação contínua na variável a ser controlada. No controle em cascata, é normal encontrarmos duas variáveis de processo, dois controladores e um elemento final de controle. O diagrama esquemático apresenta o controle em cascata de um reator químico exotérmico. Podemos perceber que a temperatura do reator é medida, assim como a temperatura da jaqueta do reator. Essas duas temperaturas devem ser mantidas em temperaturas desejadas, porém o controle em cascata das duas variáveis utiliza somente um elemento final de controle, nesse caso a válvula de make-up da água de resfriamento. Essa água de resfriamento que entra na jaqueta do reator troca calor com o próprio reator. Após isso, a água é direcionada a um tanque de equilíbrio de água, cujo nível é controlado por uma outra malha de controle, que controla a saída da água de resfriamento do sistema. Uma bomba mantém a água de resfriamento em contínua circulação na jaqueta do reator. Nessa malha simples para controle de um forno, podemos perceber que durante uma variação na pressão PE do combustível, e consequentemente na vazão QC, o controle age na válvula TCV1 até o reequilíbrio de TS. Quando aplicamos um controle em cascata no mesmo forno, podemos perceber que se a pressão PE varia, e consequentemente a vazão QC, a malha interna corrige rapidamente as variações da vazão de combustível QC, provocadas pelas variações de pressão PE. A malha interna faz com que a temperatura TS tenha uma variação muito menor do que no caso da utilização de uma malha simples. Nos esquemas dos tanques de nível, podemos perceber que no controle sem cascata, somente é medido o nível do tanque, sendo este responsável exclusivamente pela vazão de saída do tanque. Já no controle com cascata, temos duas medições, que importam para os controladores em cascata, que são o nível do tanque e a vazão de saída do tanque. É possível manter a vazão de saída do tanque mais uniforme que no caso do controle sem cascata. Podemos analisar os controles sem e com cascata para reatores CSTR exotérmicos também. No caso do controle sem cascata, medimos somente a temperatura da saída do reator e controlamos a água de resfriamento que entra na jaqueta do reator. Já com o controle em cascata, podemos medir tanto a temperatura da saída do reator quanto a temperatura da água de resfriamento dentro da jaqueta. Isso faz com que a variação da temperatura do reator possa ser controlada mais suavemente e as variações da temperatura sejam menos bruscas quando comparadas à malha simples. Fazendo uma melhor análise entre as malhas simples e com o controle em cascata, chegamos à conclusão que sem o controle em cascata, as mudanças da temperatura da água de resfriamento impactarão a temperatura do reator fortemente, enquanto que com o controle em cascata, as mudanças na temperatura da água de resfriamento serão absorvidas pela malha escrava antes que elas afetem a temperatura do reator. E quais são os critérios de projeto para o controle em cascata? Podemos enumerar alguns, principalmente as situações que ele é desejável e o que a variável secundária deve ser capaz de fazer. O controle em cascata é desejável quando o desempenho do controle de laço único é inaceitável, além de que é necessário uma variável medida estar disponível. A variável secundária deve indicar a ocorrência de uma perturbação importante. Deve existir uma relação de causa e efeito entre a válvula e a variável secundária. E a variável secundária deve ter uma resposta mais rápida do que a variável primária. Os aspectos necessários para o sucesso do controle em cascata são os seguintes. A malha secundária deve reduzir o efeito de uma ou mais perturbações. Ela precisa ser no mínimo 3 vezes mais rápida que a malha principal. A variável controlada para a malha secundária deve ter um efeito direto na variável controlada para a malha primária. E a malha secundária deve ser sintonizada para resposta rápida com um controlador proporcional ou proporcional integral. Vamos apresentar alguns exemplos a seguir de malhas com controle em cascata. Nesse primeiro exemplo, para efeitos de comparação, verificamos o esquema de controle de temperatura de uma fornalha, utilizando o controle feedback convencional.
Percebemos que somente a temperatura de saída do óleo aquecido na fornalha é medida, não tendo importância qualquer variação na condição de gás combustível. Aumenta-se ou diminui a vazão de entrada do gás combustível através da válvula de controle. Já nesse exemplo, vemos a mesma fornalha agora com uma malha com controle em cascata. A principal diferença que encontramos é a medição da pressão do gás combustível de entrada na fornalha. Caso a pressão do gás combustível varie, é possível ao controle em cascata ajustar a vazão de gás antes que esse afete muito a temperatura de saída do óleo quente da fornalha. Se essa variação de pressão seja diagnosticada mais rapidamente, a variação da temperatura da fornalha será menor, não impactando tanto a temperatura do óleo quente. O esquema do trocador de calor com o controle em cascata apresenta as duas medições realizadas, a temperatura de saída do líquido que está trocando calor e a vazão de vapor que entra no trocador de calor. Dessa forma, é possível que qualquer desvio na linha de vapor seja amortecido e provoque uma pequena variação na temperatura de saída do líquido, quando comparada à variação que ocorreria em um trocador de calor com uma malha simples. Novamente, podemos avaliar o controle em cascata de um reator químico, cujas temperaturas do reator e de saída da jaqueta de aquecimento são medidas para controlar a vazão de fluido de aquecimento que entra na jaqueta. A principal vantagem desse esquema é poder controlar de maneira mais eficiente a temperatura do reator, mantendo pequenas as variações da temperatura dentro do reator. O diagrama de uma caldeira com controle em cascata apresenta a medição tanto do nível da caldeira quanto da vazão de entrada de água na caldeira. Esse controle em cascata é capaz de manter o nível sempre constante, mesmo que varie a vazão de entrada de água na caldeira. Assim, a variação do nível é menor caso só realizássemos a medição do nível da caldeira. Os controles em cascata multiloop ou multilaço possuem algumas características próprias. Eles possuem dois controladores feedback, mas uma única válvula de controle ou outro elemento final de controle. O sinal de saída do controlador mestre é o valor desejado ou setpoint para o controlador escravo. Duas malhas feedback são alinhadas de forma que o controle escravo ou secundário esteja dentro da malha mestre ou principal. Como terminologia do controle em cascata, podemos relacionar sempre a malha principal como malha mestre ou malha outer, enquanto a malha secundária seria a malha escrava ou a malha inner. Podemos comparar algumas técnicas a respeito das vantagens em rejeição de perturbações. O controle em cascata reduz os efeitos de tipos específicos de perturbações, amortecendo essas perante o objetivo do controle. Já o controle de razão reduz o efeito de mudanças na vazão de alimentação, enquanto o controle feed-forward é a metodologia geral para compensar as perturbações que são medidas. O diagrama de blocos apresenta o sistema de controle em cascata. Percebemos cada laço de controle. A equação 1 apresenta a relação entre a variável de saída do sistema, y1, e a perturbação da malha escrava, enquanto a equação 2 apresenta a relação entre a variável de saída do sistema e a perturbação da malha mestre. Já nesse slide, a equação 3 apresenta a relação entre a variável controlada y1 e o seu valor de setpoint, YSP1, enquanto que a equação 4 apresenta a relação entre a variável y2 e seu valor de setpoint YSP2, que é influenciado pela malha mestre. O controle de razão, relação, ou ratio control, é um tipo especial de controle feed-forward amplamente utilizado na indústria. O objetivo dele é manter a relação de duas variáveis de processo em um valor especificado. Em geral, essas duas variáveis são vazões, uma variável manipulada U e uma perturbação D. Assim, a razão R igual U sobre D é controlada ao invés de cada variável individualmente. No controle de razão, U e D são variáveis físicas e não variáveis desvio. As aplicações típicas do controle de razão são o controle da quantidade relativa de componentes em operações de mistura, a manutenção da razão de alimentação de reagentes na alimentação de reator, como por exemplo uma relação estequiométrica. Outra aplicação é manter uma razão de refluxo específica em uma coluna de destilação, além de manter a razão combustível-ar de uma fornalha no seu valor ótimo de queima. O diagrama esquemático apresenta o método 1 de controle de razão. Sua principal característica está na presença de um divisor, que faz a relação entre as vazões da corrente de perturbação D e da corrente manipulada U. Um controlador de razão recebe essa relação e compara com o setpoint da razão, ajustando assim a válvula na corrente manipulada. A principal vantagem do método 1 é que a razão desejada R é calculada.
Porém, uma desvantagem importante é que o elemento divisor que é incluído na malha faz com que o ganho do processo varie de forma não linear. Da razão R igual a U sobre D, o ganho do processo Kp é inversamente relacionado à vazão da perturbação. Essa não linearidade é uma desvantagem. Dessa maneira, a forma preferida de implementação do controle de razão é o método 2, apresentado a seguir. O método 2 utiliza as informações de vazão da perturbação, que é enviada para uma estação de razão, calculando assim o setpoint da vazão da corrente manipulada. Dessa forma, a vazão da corrente manipulada real, U, é comparada com o setpoint calculado pela estação de razão, que toma assim uma ação sobre a variável manipulada, abrindo ou fechando a válvula. Independentemente de que método do controle de razão seja implementado, as variáveis do processo devem ser colocadas em escala apropriada. Por exemplo, no método 2, o ajuste do ganho para a estação de razão, KD, deve considerar os spans dos dois transmissores de vazão. Assim, o ganho correto para a estação de razão é dado pela equação, em que RD é a razão desejada, SU e SD são os spans dos transmissores de vazão para as variáveis manipulada e perturbação, respectivamente. Para finalizarmos, faremos uma observação. Uma desvantagem de ambos os métodos de controle de razão, o método 1 e o método 2, é que uma razão desejada pode não ser obtida durante o estado transiente como resultado das condições dinâmicas da malha de controle. Essa limitação não é muito grave considerando-se o fato de que as malhas de vazão, em geral, possuem dinâmicas com rápido assentamento, que levam ao resultado aceitável na maioria dos casos. Existem outras abordagens na literatura quando os métodos 1 e 2 não fornecem resultados aceitáveis. Gostaria de agradecer a atenção de todos e assim lhes deixo as referências bibliográficas do conteúdo. Até a próxima!